Fala, meu povo, vamos a mais uma questão. Nós vamos fazer uma questão agora de função do primeiro grau, beleza? Mas aí você vai perceber que é uma questão onde você vai ter que ter uma interpretação por trás dela para perceber que se trata de uma função afim. Fechou? Então vamos lá. A questão fala assim: a quantidade de consumidores que fazem compras pela internet tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Observe na tabela a seguir a quantidade de consumidores brasileiros que realizaram anualmente compras virtuais e os valores das vendas online no período de 2012 a 2014. Então, nós vamos fazer uma análise agora de 3 anos, correto? Vamos lá. Quantidade de consumidores que compram pela internet, em milhões. Em 2012, 42 milhões. Vendas online de bens de consumo, em bilhões, 22 bilhões. Muita coisa. Em 2013, 52 milhões de vendas, 29 bilhões. Em 2014, 62 milhões de vendas, 36 bilhões, beleza? Bom, e assim por diante. Aí o problema fala, se a partir de 2014, olha a deixa que ele vai dar, o crescimento anual observado entre 2012 e 2014 para a variação anual da quantidade de consumidores e para o volume de vendas se mantiverem. Então ele fala assim, a partir de 2014, se mantiver do jeito que está, então vai ser algo constante esse crescimento. Então, em 2020, cada consumidor que fizer compras online gastará nesse tipo de comércio em média. Muito bem. Então, a partir daquela tabela, o problema fala que aquilo vai se manter constante daquele jeito. Então, o que você pensa por trás que é algo linear. E aí, na hora, o aluno saca que é uma equação do primeiro grau. Então, para começar, quando você fala em equação do primeiro grau, que você entende como função do primeiro grau também, é y igual a ax mais b. Então tá aqui, beleza? E aí eu vou voltar aqui, no problema, e eu vou identificar aqui pontos, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um par ordenado 42, que é o x, e o y é 22. Aqui eu tenho, o x é 52 e o y é 29. E aqui eu tenho que o x é 62 e o y é 36. O que você precisa lembrar? Para você determinar a equação de uma reta, você vai precisar de 2 pontos, correto? E os 2 pontos nós temos. Eu vou pegar os 2 primeiros. Vou pegar esse aqui, de coordenadas 42 e 22, e eu vou pegar o outro, de coordenadas 52 e 29. Só conferir aqui, isso mesmo. Então você vai substituir cada ponto, vai montar um sistema e vai encontrar os valores de A e B, fechou? Aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar isso aqui, que o primeiro valor é x e o segundo valor é sempre y. Então é sempre dessa forma. Então, o que nós vamos ter? Vamos começar o processo, No lugar do y, primeiramente eu vou colocar 22, isso é igual a A que multiplica 42 mais B. Organizando essa equação, nós vamos ter o seguinte: 42A mais B igual a 22. Então, essa é a nossa primeira equação. Pega o outro ponto e faz a mesma coisa. No y agora é 29, A vezes 52 mais B. Organiza a equação. 52A mais B igual a 29. Então, essa aqui é a nossa segunda equação. 2 equações, 2 incógnitas. Então, você vai ter um sistema. Deixa eu já colocar do lado de cá. Então, o sistema vai ser o seguinte: 42A mais B, 42A mais B igual a 22. E a outra equação, 52A, mais B igual a 29. Só para confirmar, isso mesmo.
E aí você tem os métodos para resolver um sistema. Eu vou fazer pela substituição. Vou isolar B aqui, ó. Se eu isolar B, por exemplo, vai ficar 22 menos 42A, ó. Isolando B, nós vamos encontrar 22 menos 42A. E você substitui embaixo, ó. 52A mais 22 menos 42A é igual a 29. E aí você vai desenvolvendo, ó. 52 menos 42 é 10. 10A é igual a 29 menos 22. Então você tem que 10A é igual a 7. Conclusão, A é igual a 7 décimos. Com isso, nós achamos o valor de A. Deixa assim. Isso pega lá o valor de B isolado, ó. B é igual a 22 menos 42 vezes 7 sobre 10. Correto? Aqui, você pode, por exemplo, simplificar o 42 e o 10, ou você já pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. 22 menos... Se você faz 42 vezes 7, 14 vai 1, 28, 29. Vai dar 294 sobre 10. Aí nós vamos tirar aqui o mínimo, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Nós vamos tirar ali o mínimo múltiplo comum. Então vai ser o seguinte, o mínimo vai dar 10, ó. 10, e aí você aplica. Lembrando que embaixo do 22 aqui é 1. 10 que divide 1 é 10, vezes 22 é 220, menos 10 por 10 é 1, vezes 294 é 294. Então, daqui, ó, B é igual. 220 para 294 vai dar 74. Então, menos 74 sobre 10. Aí nós chegamos no valor de B. Eu poderia simplificar o 74 e o 10 por 2, mas eu vou deixar assim, eu acredito que vai ser melhor. Então, só para refazer, 220 com 70 dá 290, 74. Isso mesmo. Tendo os valores de A e B, você tem isso aqui, ó. Y é igual a AX mais B. Você vai substituir, ó. Y é igual. O nosso A deu quanto? 7 décimos? Então, você vem e coloca 7 décimos de x menos, né? O nosso B deu negativo, 74 décimos. Pronto. Essa é a equação do primeiro grau que está por trás, né? De todo esse problema. Aí, ele fala o seguinte, né? Voltando aqui à nossa pergunta. Lá em 2020, ele quer saber, então, quanto que cada pessoa vendeu, né? Então, o que que acontece? Como que você pode pensar nesse tipo de problema, tá? Você pode pensar o seguinte. Eu vou ter que fazer assim, ó, uma coisa antes. Se você fosse seguir o problema, tá? Você pode pensar assim, ó, 2015. Aqui, ó, se você observar, 42 para 52 aumentou 10, 52 para 62 aumentou 10, então você vai aumentando de 10 em 10. Em 2015 vai ser 72, em 2016 vai ser 82, em 2017 vai ser 92, em 2018 vai ser 102, não vai caber aqui, ó, mas vou pôr aqui em cima, ó, como se fosse continuação. 2019 vai ser 112, 2020, que é o que ele quer saber, 122. Então, 122 milhões de pessoas comprando pela internet. Aí nós precisamos encontrar o valor. Aí você fala assim, Lucas, eu poderia ter feito a outra coluna do jeito que você está fazendo aqui? Poderia, sem nenhum problema. Então, é uma questão que tem o caminho que eu estou percorrendo. Eu estou indo por esse caminho para que você possa recordar a teoria, é importante, tá? Como você está treinando para a prova.
Ou então você pode fazer do jeito que está aqui, beleza? Então nós sabemos que são 122 milhões de pessoas consumindo em 2020. Então o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar 122. Então vamos lá, aí nós vamos achar y. Então y é igual a 7 décimos vezes 122 menos 74 décimos. Então y é igual. Nós vamos fazer ali, ó, 122 vezes 7. 14 vai 1, 14, 15 vai 1, 7, 8. Vai dar 854 décimos menos 74 décimos. Se você faz 854 menos 74, vai dar 0, 7 para 15, 8, 7. Então aqui vai ficar, ó, y é igual a 780 sobre 10. Simplificando 0, y é igual a 78. Então, em 2020, 122 milhões de pessoas consumiram pela internet e o faturamento foi de 78 bilhões. Só que ele quer saber a média que cada um gastou. Então, você vai fazer assim, ó, 78 bilhões, ó, 78 bilhões dividido por 122 milhões, correto? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso cortar 6 zeros e aí vai me sobrar 78 mil dividido por 122. Fazendo essa conta, eu fiz aqui, ó, vai dar 639 reais e 34 centavos. Então é a média que cada um gastou fazendo essa divisão. Beleza? Só para você ter uma estimativa. Fechou? Então é isso, uma questão de função do primeiro grau. Tem aluno que foi fazendo pela tabela, vai, né, como ele falou, que vai manter constante esse aumento de um ano para o outro. Então era só o aluno ir fazendo as contas certinho, ou o aluno vai, ele consegue visualizar a função do primeiro grau ali por trás, e ele vai fazendo, pega 2 pontos, faz do jeito que a gente trabalhou aqui. Beleza? Bom, então, mais uma questão aí, até a próxima.